Boa noite a todos. Vou pedir que tomem seus assentos para a gente poder começar a nossa reunião da segunda-feira. Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos, à casa de Tiago. Nós vamos ter hoje a Marina, que trouxe um estudo sobre o plano espiritual, vai dividir isso conosco. Então, eu queria chamar Gilmara, você podia ler para nós a preparação? Boa noite, gente. A mensagem é do livro Vida Infeliz. Adiante. Não conduzas o ultraje que alguém te atirou, desmoronando o teu dia. Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas isso não é uma surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação às outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gratas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas as que constituem exceção no teu caminho. Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. Obrigado, irmão. Vamos pedir a Jesus, nosso amigo, nosso guia, para que nos abençoe nessa noite, pedir a espiritualidade, os mentores da nossa casa, que possam nos ajudar, possam nos intuir para que possamos aproveitar o máximo possível o estudo que Marina está trazendo para nós. Essas nossas reuniões de segunda-feira são sempre uma oportunidade muito boa, não só de conversamento entre irmãos, mas também de absorver conhecimento e nos dar a possibilidade de entender melhor a nossa missão no planeta Terra. De maneira que Jesus, irmão Tiago, Maria Angélica, pedimos que orientem e intuam também a Marina, para que ela possa trazer para nós um estudo que preparou com certeza, com bastante dedicação e amor. Dessa forma, Senhor, pedimos a sua licença para dar início à reunião dessa noite. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou usar o microfone porque a minha voz não é igual a dele. Ele fala e todo mundo ouve lá do outro lado da rua. Eu não. Né? Eu preciso dela para trabalhar com toda a aula. Então, o microfone é fundamental. Bom, como vocês estão vendo ali, hoje o tema é o plano espiritual. E eu já vou adiantar que não é um estudo aprofundado sobre o plano espiritual. É para nós que estamos aqui na Terra, ainda com muito aprendizado pela frente, com muita coisa para entender, né? E a gente vai juntos tentar pensar no que pode ser o plano espiritual, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando a gente ouve plano espiritual, vem algo à mente. Cada um tem uma ideia. Agora, saber de verdade, lembrar, a gente não lembra. Né? A gente vislumbra, a gente tem intuição, a gente sonha, mas ninguém pode falar assim, eu sei como é. Né? A gente só vai lembrar quando a gente voltar. Então, eu queria começar
perguntando para vocês, podem falar, tá? Porque não tem resposta certa e errada. Quando a gente fala em plano espiritual, qual a imagem que vem à mente de vocês? O que vem? Podem falar, não tem problema não. É o lugar que a gente vai quando a gente encarnar. Sim, mas como é que você imagina esse lugar? É. Olha só, eu acho que muitos falam que aqui é uma reta Bem mal feita. É a primeira frase que está na minha cola ali. Bem mal Cópia mal feita da terra. Isso. Que seja. Tá, mas isso não quer dizer muita coisa, né, gente? O que é uma cópia mal feita da terra? Né? Quem que gosta da novela Viagem? Eu prefiro imaginar que é um lugar muito melhor que aqui. Prefiro imaginar, não que vai ser. Mas eu prefiro imaginar. Porque se eu for merecedora, eu vou nesse lugar. É reconfortante, né? Tudo vai depender do meu merecimento. Tô gostando do assunto. Tô tacando bom. Tá. Voltando à minha pergunta. Quem é que gosta da novela Viagem? Quem já assistiu? Já assisti. Todo mundo, quem nunca assistiu, mas já ouviu falar, né? Pelo menos o Alexandre, você já ouviu falar. Bom, por que eu estou perguntando isso? Quando hoje, a novela está sendo reprisada novamente, né? Acho que é a terceira ou a quarta vez que ela está no ar. E é uma novela que foi muito falada porque foi a primeira vez que um diretor de novela colocou o tema espiritualidade para ser discutido. Né? Inclusive, não é um assunto para hoje, mas quem quiser pesquisar no YouTube como foi que essa novela foi parar no ar, é uma história bem interessante, porque não era ela. Era uma outra novela que entra no ar com outro autor, e esse outro autor não pôde fazer a novela, então entrou esse, ele já tinha a história pronta, e foi mais ou menos assim, foi meio que de supetão, e foi o sucesso que foi. Por quê? Porque quando a gente fala do plano espiritual, a nossa imaginação vai longe. Então, tudo que retrata aquilo que a gente vê como fantástico, sobrenatural, coisa de outro mundo, chama atenção e desperta curiosidade. Só que para nós que estamos aqui, seja muito, seja pouco tempo, não importa, todos nós já sabemos que isso não é nem fantástico, nem coisa de outro mundo, nem sobrenatural. Isso é a nossa realidade. Então a gente precisa se colocar um pouco mais de ceticismo em relação ao plano espiritual. E por que eu estou falando isso? Eu já vi essa novela 2 vezes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre isso, para a gente poder fazer essa dicotomia. Todos nós, até por conta do nosso passado espiritualista, religioso, seja o que for, nós, por influência cultural, tradicional, a gente faz, sem querer ou querendo, uma dicotomia de céu e inferno o tempo todo. Então, assim, porque o espírita sabe que não existe o inferno. Não, mas tudo você fala assim, vou para um umbral. É uma palavra mais bonitinha para falar do inferno. Né? E assim, aí a gente vê a novela, a gente vê lá a Diná e o Otávio. É o Otávio, não do Antônio Fagundes. É o Otávio, né? Pois é. A Diná e o Otávio, lá naqueles campos verdes, lindos, aquelas roupas esvoaçantes, todas claras, todo mundo, né? Passeando, conversando, vendo borboleta, não é verdade? E o Alexandre está onde? Está na lama, no fedor, no escuro, todo mundo sujo, sofrendo. E vocês concordam comigo que, de certa forma, isso também é uma dicotomia de céu e inferno? Não é? Pois é. Só que a gente aqui aprende, na Casa Espírita, que o plano espiritual ele é muito mais do que isso. Ele vai muito além disso. Existem muitas nuances do plano espiritual. A começar pelo que a Gilmara falou, que aqui existem relatos em livros de que nós somos uma cópia mal feita do plano espiritual. Então já começa que não é só um verde campo lindo, sem mais nada em volta, que as pessoas só ficam vagando pelo campo verde. Não. Tem casa, a gente já ouviu, né? Quem já leu a série André Luiz, pelo menos o Nosso Lar vai ver que tem isso lá, que ele fala que tem as casas, tem os prédios, que é tudo plasmado de uma maneira muito parecida com a da Terra, só que tudo muito mais bonito, por isso que a gente fala que é uma cópia mal feita. Né? E, inclusive, em termos tecnológicos.
Então, quando a gente pensa que o plano espiritual ele tem tecnologia, a gente também pensa o seguinte, que quem vem de lá para cá, em missão principalmente, ajuda a trazer para nós avanços que estão de acordo com o nosso estágio evolutivo e que ajudam no nosso progresso. Primeiro, se a gente falar em ciência, por exemplo, as descobertas que a ciência faz, que a medicina faz, elas não vêm do nada, né? É claro que tudo é um pouco empírico no início, mas existem hoje em dia, principalmente, né, a gente tem recursos para pesquisas que mostram para nós os avanços e mostram que como foi que aquela pessoa pensou naquilo para começar uma pesquisa daquela. Né? Como diz lá, que é a única pergunta que eu me lembro de cor, do Livro dos Espíritos, da pergunta 459, se os Espíritos exercem influência sobre nós, e eles respondem o tempo todo, muitas vezes são eles que vos dirigem, a gente sabe que nós que estamos aqui, ainda precisamos muito da ajuda deles lá do outro lado. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. E eles, muitas vezes, aqueles que nos auxiliam, já caminharam pelo nosso caminho. Talvez eles não estejam lá na frente, mas certamente eles já passaram pelo nosso caminho, até porque, como é que a gente aconselha alguém se a gente não vivenciou alguma coisa? Então, com a ciência também não deve ser diferente. E aí a gente pensa assim, no livro Nosso Lar, que foi publicado em 1944, Chico Xavier psicografou esse livro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe também que Chico foi uma pessoa de muito pouco estudo intelecto, eu digo, acadêmico. De uma sabedoria ímpar. Mas, academicamente, ele não teve muito estudo. Aliás, não teve quase nada. E ele descreve, no livro, André Luiz, no caso, né? Ele fala de máquinas, quando ele chega lá, que ele pergunta se ele pode se comunicar. E aí ele é oferecido, ele é colocado numa sala, onde ele descreve assim, são máquinas semelhantes a máquinas de escrever, que ele poderia escolher entre a máquina de escrever e máquinas semelhantes à máquina de escrever, com, né, as letras todas postas, colocadas na mesma disposição que uma máquina de escrever, mas que, ao invés de papel, tinha uma tela que projetava tudo que ele datilografava na máquina de escrever. Isso em 1944, quando não existia nem televisão no Brasil. O que ele está descrevendo? Notebook. Não é? Computador, um notebook, enfim. Então, a gente percebe que realmente lá já está muito além daqui. Por isso que aqui a cópia é mal feita. E aí a gente pensa assim, poxa, se lá tem computador, ele descreve também umas coisas que eu não vou falar para quem ainda não leu o livro, vale a pena ler. Ele fala de holograma, ele fala do celular, ele descreve essas coisas num tempo que só se tinha rádio. Né? Quer dizer, da onde ele tira isso? Porque nada disso existia, nem se sonhava com isso para nós. E aí a gente pensa, será que o plano espiritual é essa dicotomia? Lá, paz, harpa, nuvem, gramados verdes, limpos, ou aquele lugar horroroso, fedorento, lamacento, do sofrimento, todo mundo só urrando, uivando, chorando, lamentando. Só tem isso no plano espiritual? Sim ou não? Claro que não. Né? E todo Pentateuco, de certa forma, fala sobre isso. Tá? Não tem como citar um só que fala, este livro fala muito bem sobre isso. Todos eles abordam esse tema de alguma maneira. Mas o céu e o inferno, claro, né, de uma maneira mais específica, né, como o próprio nome já diz, ele fala exatamente disso, o que nós vemos como céu e inferno. E aí, quando a gente... Deixa eu minha calma, peraí, para eu não me perder. Assim. E aí a gente sabendo disso, pensando na nossa vida, quando a gente pensa no plano espiritual, aí a Cláudia falou assim, eu espero ser merecedora
para ir para um lugar melhor que aqui, né? Quando a gente pensa nisso, na nossa vida, para onde a gente imagina que a gente vai? Quando desencarnar. Já pararam para pensar nisso? Eu não sei para onde eu vou. Não, saber ninguém sabe. Por isso que eu perguntei onde a gente imagina. Você já me disse, você espera que seja um lugar melhor que aqui. Eu também. Eu também. Sinceramente. Né? A gente, quando lê o nosso lar, fala, você vai para o nosso lar. Eu vou pra lá. Você vai pra, ele fala que vai para o nosso lar. Ele fala que ele só está aqui para me ajudar a ser um ser humano melhor. Sabia? É isso que ele fala. Mas com certeza. É. É o espírito alavanca de progresso. Pois é. Então, ele fala, tem certeza que ele vai para o nosso lar. E a gente fica muito com essa ideia também na cabeça, porque lá no livro ele fala que essa é uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a gente que está no Rio de Janeiro, cidade não, estado, a gente fica pensando, até porque quando ele fala que ele vem para a costa, ele fala que ele passa por Petrópolis. Não sei se vocês pegaram isso, quem leu, se captou isso no livro. Ou seja, a gente está no caminho. Né? Aí a gente fica assim, vamos... É só fazer esse dedinho. não é? Pois é, a gente chama aeróbicos e vai, né? Porque a gente não vai conseguir de Se bem que o primeira. negócio está tão avançado que deve ter um aplicativo para chamar o Uber. Isso aí. Aero-Uber. Aero-Uber. Capaz. Aí a gente fica se perguntando, para onde a gente vai? Não precisam responder, cada um sabe de si. Mas essa é a reflexão, para onde será que eu vou? O que é que vai determinar para onde cada um de nós vai? Atitude, conduta, nós mesmos. Atitude, conduta. Quando a gente tem uma atitude ou uma conduta, né, de decência, vamos dizer assim, de decoro, mas o nosso pensamento está dizendo todo o contrário, a gente só está fazendo isso porque a gente sabe que é certo. Né? Porque a gente sabe que se a gente não fizer daquele jeito, a gente pode ir para a cadeia. Né? Aí a gente faz. Porque a gente não quer ir preso. Não tem isso? Você morrendo de raiva, mas eu não vou falar, eu vou sorrir, acenar. Não é isso? A gente não faz isso. A gente faz, todo mundo faz, gente. Todo mundo faz. Nesse plano aqui, todo mundo faz. E aí? O que vale? Essa Reforma bipolaridade, moral. essa bipolaridade, a gente tem um atenuante, que é reconhece-se o bom espírita, etc, etc. Porque a gente vive nessa bipolaridade. Mas aí que tá. Isso é a tua intenção. A intenção vale mais do que a ação muitas vezes. Talvez não sempre, mas muitas vezes. Por quê? Você é uma pessoa bem intencionada. Como você falou, estamos aqui no auge do nosso aperfeiçoamento, né? Como a tia Dedé gosta de falar. A gente tenta. Se a gente está tentando de verdade, com vontade de aprender, tá valendo? Claro que tá, gente. É isso que a gente aprende estudando, né? Que a gente precisa ter boas intenções. Vamos conseguir às vezes, né? Como é que fala? Realizar, né? Às vezes não. Não conseguiu? Lembra daquilo, fala, preciso me lembrar disso da próxima vez. E assim a gente vai se melhorando, mas não adianta a gente ficar falando pro coleguinha, tem que melhorar isso, olha, tá vendo? Tá falando pra você. Então, é pra cada um, somos nós. Não adianta. Eu tava falando isso semana passada com a minha mãe. Não adianta a gente saber das coisas e não tentar, pelo menos, colocar em prática. A gente precisa tentar. Porque a gente está aprendendo para isso. E é assim que a gente testar. Deixa eu ver se eles aprenderam mesmo. E aí a gente vai lá e é colocado à prova. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Porque quando a gente pede e recebe, a gente tem testado para ver se está usando direito. Né? E aí, se a gente tem uma boa conduta, com boas intenções, como é que fica a nossa consciência? Fica tranquila? A gente consegue dormir bem, ter uma boa noite de sono, na maioria das vezes sonhos, quando a gente se lembra, agradáveis, não é isso? Pois é, e quando a gente desencarna, o que leva a gente para onde a gente vai ficar?
nosso padrão vibratório? Nosso padrão vibratório, nossa consciência, que é a nossa operação, é o nosso pensamento, que é a energia que nós carregamos, que está no espírito. Né? É isso. Então, quando a gente pensa, para onde eu vou? Quer saber para onde vai? É só pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com as pessoas que estão ao meu redor? Pensando nisso, a gente consegue, claro, você não vai adivinhar, mas você consegue ter uma ideia do que vai acontecer. Por quê? Tudo que é resolvido com amor tem peso 2. Né? A gente tem essa ideia da pena de talhão, a pessoa que, sei lá, assassinou outro vai morrer assassinado. Não necessariamente, gente. Porque vai que essa pessoa assassinou o outro e ali mesmo, naquela mesma encarnação, se arrependeu e já começa a fazer uma reparação. A gente sabe de relatos de pessoas que tiveram seus resgates amenizados e muito devido a tanto amor que foi doado a outras pessoas. Porque o amor é uma moeda muito mais forte do que a dor, aos olhos da espiritualidade do bem. Então, quando a gente quer saber para onde a gente vai, basta a gente prestar atenção no que a gente está fazendo aqui. Né? Então, quando alguém pergunta, você é espírita? Eu sou espírita. Me fala aí, você está vendo alguma coisa na minha vida? Você sabe da sua vida passada? Porque tem essas perguntas, né? Sabe a resposta que eu costumo dar? Eu falo assim, a gente pode saber do nosso passado olhando para o que a gente vive agora. A gente consegue ter uma ideia. Né? Você fala assim, tudo que a gente está vivendo agora é para aprender alguma lição. Porque não é castigo, é aprendizado. Então, eu estou passando por isso. A pergunta, como a gente sempre fala aqui também, acho que todo mundo que vem aqui na frente fala a mesma coisa. Não é por que eu estou passando por isso, é para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Então, a gente consegue ter uma ideia do passado. Da mesma maneira que quando eu quero saber do meu futuro, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo hoje com essas coisas que estão acontecendo na minha vida. Porque a gente sabe que essa encarnação aqui, essa, para mim, pelo menos algumas outras, muitas, se não, é para a gente aprender a administrar problema. Né? Esse planeta aqui é o planeta da resiliência, a aprendizagem de resiliência. É assim, todos nós temos problemas. Muitas vezes mais problemas do que soluções, para muitas pessoas. Eu espero que não seja o caso, né, da maioria aqui, pelo menos. Mas a gente tem que encarar esses problemas, sejam eles quais forem, de ordem material, de ordem espiritual, doença, não importa, problema de família, não importa. Em algum tipo de lição que está sendo passado para a gente. Olha, isso acontece na sua vida para você tirar alguma lição. E a pergunta é sempre, o que é que estão tentando me ensinar? O que é que eu preciso aprender? E aí, quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente começa a entender que o plano espiritual, ele é totalmente dependente do nosso estado de consciência. Se a nossa consciência está em paz, aqui, encarnados, quando a gente for para o outro lado, que a gente desencarnar, certamente a gente vai estar com a mesma paz de antes. Por quê? Porque a gente não vira nem anjo nem demônio quando morre. A gente é o que a gente é. Né? Então a gente não é porque, que nem a gente fala assim, nossa, a pessoa, fez um monte de besteira a vida inteira, mas agora está nos braços do Pai. Gente. Vai descansar. Vai descansar. Tem aqui também, não, está escrito aqui, não, nós não descansamos, trabalhamos muito, está escrito aqui na minha cola, né? Porque a gente não descansa. Isso também faz parte lá da história do plano espiritual. Da mesma maneira que uma pessoa que foi legal, foi bacana, não sei o que lá, o tempo todo ela cometeu algum deslize, por quê? Porque todo mundo aqui tem falha, né? Aí uma pessoa muito bacana, muito legal, mas uma pessoa que era extremamente impaciente. Mas era só isso, vamos dizer, só isso, né? Mas era isso, basicamente. Mas era uma pessoa que estava ali, prestativa, uma pessoa que fazia as coisas pelos outros, que ajudava, uma pessoa que cuidava de si. Gente, a mesma história do amor e da dor vale para isso. A gente tem tudo vai para a balança. Tudo é pesado, tudo é avaliado. Por quem? Por alguém lá? Que no São Pedro, na porta do céu com um caderninho, peraí, deixa eu puxar tua ficha aqui. Abre o telão. Não, gente.
por nós. É a nossa consciência. Nós fazemos essa avaliação. Por isso a importância de começar a fazer agora. Antes de dormir, igual o Agostinho nos ensinou, bota a cabecinha no travesseiro e pensa. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Ah, mas isso aqui foi bom. Se no final o somatório for positivo, maravilha. Vamos seguir. A mesma coisa a gente faz. Quando a gente desencarna, o pessoal fala que passa um filme da vida, né? Eu acho que seja isso. É aquele exame de consciência que acontece numa fração de segundos para a gente poder ser encaminhado, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece por outro lado. Se a gente vive uma vida de desassossego, rancor, ressentimento, briga o tempo inteiro com todo mundo, não quer saber de ajudar ninguém, nem a si mesmo, a gente consegue ficar em paz? Você imagina o estado de confusão mental que a gente não fica quando desencarna e se percebe sozinho? Porque muitas vezes isso pode acontecer. A gente não pode afirmar que acontece, mas pode acontecer. Foi ou não foi a gente que buscou? Então o plano espiritual, ele é aquilo que a gente plasma pra gente, com a nossa consciência. A gente sabe que pensamento é energia. Pensamento é plasmador total. Né? A gente pensa, a gente fala assim, tem gente que fala assim, eu nunca vou esquecer isso, há muitos anos, eu estudando o Evangelho, lá no Rio ainda. A Luísa tinha uns 16 anos, minha filha, ela está com quase 30. A dirigente, a orientadora do estudo, falou para nós assim, gente, pensamento é igual uma impressora. Pensou, imprimiu. Está impresso. Pensou, imprimiu. Aí eu perguntei, a gente consegue controlar o pensamento? Ainda não. Então como é que a gente faz isso? Para tentar imprimir menos? Exercício. Aí eu lembro do Luiz Guilherme, todo mundo aqui conhece o Luiz Guilherme, né? Eu venho aqui de vez em quando falar. Quem não conhece certamente vai conhecer. O Luiz Guilherme, ele fala o seguinte, que a gente tem uma doida que entra na cabeça da gente, que quando você começa a pensar, você fala assim, para, sua doida, eu não vou pensar isso, eu não quero pensar isso. E a gente, na hora, tenta desviar o foco. A gente não consegue fazer isso automaticamente ainda. Um dia a gente vai conseguir. Mas tem coisas que a gente consegue parar de pensar se a gente começar a exercitar para não pensar. Por exemplo, essa história de por quê ou para quê. Não é por quê. Ah, é por que isso está acontecendo. Não, é para que isso está acontecendo. Isso é um exercício. Porque a gente tem uma tendência a, sim, se lamentar, se lamuriar, só comigo, tudo acontece comigo. Não, gente, tudo acontece com todo mundo. É porque com os outros a gente só vê a parte boa. Né? Ninguém posta no Instagram foto de funeral. Entendeu? Ninguém não, né? Tem uns dois que postam, mas... eu já vi, mas gente, a verdade é que não é comum, né? Ninguém posta no Instagram foto de gente toda estrupiada depois de um acidente. Quando posta aquele negócio, imagens fortes, bota aquela coisa nebulosa assim na frente, né? Porque ninguém quer ver aquilo. Então o que a gente vê em rede social, na televisão, é tudo bom. Como disse o Rossandro uma vez, o Rossandro Klinger, para quem não conhece, é um psicólogo e palestrante espírita, ele fala muito sobre comportamento familiar e sobre relações, laços de família. Ele disse o seguinte, quando a gente pensa na rede social, é igual você olhar para uma estante de uma casa. Uma estante da casa da avó, sabe aquela estante cheia de porta-retrato da família inteira? Aí você olha assim, você tem foto da formatura, você tem foto do casamento, você tem foto do batizado, mas você tem foto assim, não, essa foto aqui foi do dia que a minha mãe morreu. Essa foto aqui foi do dia que meu irmão foi diagnosticado com uma doença terminal. Tem essas fotos? Não. Porque a gente só posta aquilo que é bom. Então, hoje que a gente tem acesso a isso 24 horas por dia em tempo real, a gente acha que a vida dos outros é sempre melhor que a nossa. Mas não é. Então, aí a gente começa a baixar a nossa vibração. Aí a gente começa a descer no elevador do plano espiritual. Né? Se você estava começando a caminhar para subir Petrópolis e para nosso lar,
Você começa a descer a serra para ir para outro canto. Por quê? Porque é a tua energia, a tua vibração que faz você caminhar com aqueles que você está afinizado. Aí a gente chega em outro ponto. Ah, mas como é que eu vou saber que eu vou estar com a minha família lá do outro lado? Para onde eu vou? Será que vai todo mundo estar junto? Isso realmente não sabemos. Por quê? Nosso lar não é a única colônia que existe. Existem muitas outras colônias espirituais. Não só no Brasil, como no resto do mundo. E nós vamos para aquele lugar onde nós nos afinizamos, como a gente estava falando em relação à energia. Mas tem outra coisa. Existem também aqueles espíritos que são mais afinizados conosco. E às vezes eles estão com a gente aqui encarnados. Família, amigos. Às vezes não. Às vezes aqueles que estão à nossa volta estão aqui para nos ensinar. Para fazer algum tipo de resgate. Para reparar. Para reconciliar. E aí, quando a gente volta para o outro lado, aí é que a gente encontra o que eles chamam da família espiritual. Que não necessariamente, pode ser que seja, mas não necessariamente é a família que nós conhecemos hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas na maioria dos casos que a gente ouve falar, as famílias estão reunidas porque precisam reparar, resgatar afeto, carinho, né? E aí, falando nisso, já que a gente vai para onde a gente está afinizado, a gente pergunta assim, só espírita vai para o plano espiritual? Só quem estuda, ou mesmo quem não estuda, mas que é simpatizante do espiritismo, não fala assim, não, eu acredito em tudo, de tudo pouco. Eu acredito um pouquinho nisso, tudo bem, não é problema, mas eu acredito que tem um outro lado. Só essas pessoas vão? Não. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa lá do Oriente, que mal sabe quem foi Jesus. Porque isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. E eu sei porque eu já convivi com uma pessoa dessa, que eu estava ensinando literatura britânica. Ela ela é porque ela está viva. Ela é japonesa, ela não falava português. Vocês tirem uma ideia, ela só falava inglês e japonês. E eu estava ensinando literatura britânica para ela, que tem uma alta influência do cristianismo no início da literatura. E ela estava desesperada, porque ela tem que estudar sobre o cristianismo. Ela falou assim, não, eu sei que Jesus, eu já ouvi falar, mas eu nunca estudei. Eu não sei quem é. Então é uma realidade. Será que essas pessoas não vão para o plano espiritual porque não são cristãos? Vou nem falar só de espírito, não. Como é que... E aí? Qual será o bug que acontece com esses espíritos quando desencarnam? Porque eles têm uma... Será que eles vão ter esse choque? Será que eles vão ser colocados à prova nesse nível? O que vocês acham? Como é que a gente resolve isso? BIP. 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 Fala. Não é BIP? Fala aí, que BIP? Indulgência. Benevolência, indulgência. E aí? Não vou mais tão para longe, vamos voltar aqui para perto da gente. Tem no último livro da série Nosso Lar, que é o livro E a Vida Continua, eles falam de um caso desse. E isso virou filme, tá? E para quem nunca assistiu, é um filme, é uma produção que não é uma super produção igual ao Nosso Lar, uma produção relativamente simples, mas a história é muito legal. E a gente encontra no YouTube, se botar lá, E a Vida Continua, o filme completo, tá liberado no YouTube. Que mostra exatamente isso. Por quê? A menina que desencarna no filme, ela era católica praticante. E ela chega do outro lado e ela acha que ela está no hospital. E ninguém desmente ela ali. Ela vai para a missa. Ela procura o padre. Ah, mas não tem. Mas lá não tem. Sabe por quê? Porque não é justo com essas pessoas que não têm a mesma crença que nós temos, de chegar no lado e receber um choque desse. Você imagina o desespero de uma pessoa, por exemplo, que é praticante do judaísmo. Você imagina para um hindu. Você imagina. Então, essas pessoas são recebidas de uma maneira muito suave. Então, o plano espiritual também
tem, eu não vou saber o termo técnico para falar, mas vamos dizer assim, também tem setores, vamos dizer assim, sessões, para acolher essas pessoas, para que elas sejam orientadas e aos poucos elas sejam apresentadas à nova realidade. E a gente vê muito isso, inclusive de seres, de espíritos que estão lá do outro lado e que não se dão conta que estão do outro lado. Isso é comum. E aí como é que você faz? Você vai dar um choque de realidade nesse espírito? Chegar e falar assim, meu filho, se toca, você está morto. Gente, o homem colapsa. Não é, a gente tem que ter calma. Se a gente tem que ter calma com isso, imagina do outro lado. Aquele monte de gente desorientada. Porque é o que deve acontecer. Né? Isso no livro, achei interessante. Filomeno de Miranda ficava falando para as duas senhoras da reencarnação. Aí ele... Tu viu essa? Pode contar. É isso mesmo. Aí ele chegou lá, no mundo espiritual, o espírito estava conversando com ele, levou ele lá fora, né? Que já estava no lugar. Aí chegou lá para suas duas senhoras. E aí, vocês agora têm certeza da reencarnação, né? Eu falei, não, eu já ouvi falar, mas não tem não, a gente está indo para a missa agora. Quer ir com a gente? Aí ele, não. Foram para a missa dela, pensar, como se nada tivesse. Aí o espírito falou para ele, né? É tempo aqui, tudo é o tempo. É isso aí. Mas já tem mais de 40 anos que ela desencarnou. Eu falei assim, não importa, é o tempo. É isso aí. É o tempo de cada um. É o tempo de cada um. E a gente precisa ser indulgente. Né? Porque nem todo mundo tem a mesma certeza que eu digo que eu tenho. Eu tenho que saber disso. Né? Não sei com quem eu estava falando esses dias agora, né? Estava conversando sobre essa coisa toda de espiritualidade. E eu falei assim, eu não brigo ninguém a ter a certeza que eu tenho. Eu tenho essa certeza, ela é minha. Por quê? Nem todo mundo acredita nisso. E eu não posso obrigar as pessoas a acreditarem naquilo que para mim não é nenhuma crença, é uma certeza. Até por conta de tudo que eu já vivi. Mas isso é meu, isso é a minha história. Então, se a gente tem essa ideia aqui, se a gente já consegue pensar assim, imagina aqueles seres que estão lá para nos receber. Que já tem muito mais treinamento e preparo do que nós para abraçar aquele que está sofrendo. Né? E aí, voltando para a história da viagem, para a gente fazer uma alusão aqui, que a gente está falando aqui, que o pensamento, a energia, a gente se afiniza, a gente vai provavelmente para algum lugar onde a gente esteja confortável, pelo menos naquele começo, com espíritos afins, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa história de, porque eu estou em perturbação, então eu fico num lugar horroroso, isso acontece, gente? Isso acontece. O próprio Alexandre da novela, a gente vê claramente o que acontece com ele, porque ele fica lá, a maior parte da novela ele fica lá sofrendo, perturbando os outros, obsidiando todo mundo. E ele vive aonde? Entre a crosta e aquele lugar horroroso que a gente vê, né? Que foi colocado daquela forma na novela. Mas quando ele entende tudo o que acontece, que ele entende que ele pode se tornar uma pessoa melhor, o que acontece imediatamente com ele? Ele é levado lá para onde está a irmã. Aí ele aparece todo de branco. Por isso que eu estou falando que tem essa dicotomia, né? Primeiro está de preto, depois está de branco. Isso aí que eu lembrei, Né? né? Do amigo da luz. Né? Primeiro está de preto, depois está de branco. Primeiro ele está lá na lama, depois ele está no gramado. Porque tem isso. Mas isso é um simbolismo para a gente pensar que quando a gente muda o nosso padrão vibratório, tudo à nossa volta muda. E a gente vive um plano espiritual aqui na Terra? O que vocês acham? Onde é que está o plano espiritual? É o que a gente aprende, né, Flávio? Aqui, agora. A gente está aqui. E a gente fala assim, tá lá em cima, tá lá embaixo. Gente, é aqui. A gente tem percepção, todo mundo tem. Então a gente pode não ter o que a gente chama de mediunidade ostensiva, mas todos nós conseguimos ter alguma percepção. Então a gente sabe que o plano espiritual está muito próximo de nós. O tempo todo. Agora, a gente vai perceber o quê? A parte boa ou a parte complicada do plano espiritual? O que a gente nota? O Flávio já está rindo. O que a gente nota? O que vocês notam? Eu noto um pouquinho de tudo, depende do dia.
Depende do dia. Tem dia que a gente tem uma sensação boa, né? De paz. Esses dias mesmo meu irmão estava falando comigo, pelo telefone, e ele falou assim, tô sentindo a presença da minha tia Yuyu, que era minha madrinha, aqui na Terra, que desencarnou em 95. Eu acho que ela tá aqui. Eu falei, bem possível que ela esteja mesmo, porque ela e minha mãe eram confidentes na vida, né? Eram melhores amigos, ela era irmã da minha mãe. E minha mãe estava lá com ele. Eu falei, bem possível. Eu falei, mas você está sentindo alguma coisa? Ele falou assim, muita paz, muita tranquilidade. Eu falei, que bom então, né? Que bom. Sinal de que ela está auxiliando em alguma coisa, não está para perturbar, senão você ia estar percebendo. Porque a gente sente uma gagueira, a gente fala, né? Nossa, com agonia, e a gente não sabe o que é. Isso muitas vezes, não pode não ser sempre, mas muitas vezes é uma sensação. O que a gente faz? Faz uma prece. Por quê? Se a gente fizer uma prece, a gente ajuda o irmão, se ele estiver ali. E se não tiver irmão nenhum, a gente se ajuda. Porque a prece é uma forma de meditação. A gente para, a gente se concentra e a gente se realinha. Então, se essa agonia for sua mesmo, não for influência, você também vai se realinhar. E aí a gente assim vai se equilibrando para a gente poder estar onde a gente quer estar. Em vida, encarnada ou desencarnada no plano espiritual. E aí, a gente fala sobre como a gente aprende as coisas no plano espiritual. Né? Como é que será que a gente aprende? Tem escola? Curso? Fala aí. Tem, a gente sabe que tem. Com certeza, né? Até porque... Fazer faculdade, estudar aqui, fazer faculdade, se formar aqui. Aí chega lá e vai falar assim, não, você era isso tudo aí, igual falaram no Gabriel, você era isso tudo aí lá na Terra. Aqui você não é não. Aqui vai ter que estudar tudo de novo. Tudo diferente. O adolescente está ali, só vai contar que tem Enem. Pois é. Então... Não, duas vezes não. Pois é, porque a gente aprende o tempo inteiro. E a gente aprende todo tipo de coisa. Por exemplo, a gente também tem relatos dos espíritos que aprendem quem não sabe volitar é como se estivesse flutuando. Porque quando a gente chega lá muitas vezes, né, pelo que a gente sabe, nós ainda temos muita coisa densa, a gente ainda está muito preso às ideias e às sensações da Terra, então a gente não consegue fazer determinadas coisas. Por exemplo, os recentes encarnados, a gente também já ouviu falar que eles recebem alimento, água, porque eles sentem fome, eles sentem sede. Nós, né, no caso, quando a gente volta. Só que são aos poucos, da mesma maneira que aos poucos a gente vai aprendendo outras coisas, a gente também vai aprendendo a viver sem isso. E aí, eu lembro, quando eu falo, que eu fico pensando, né, e que eu converso com alguém sobre essa coisa, o que a gente aprende do outro lado, sabe que eu lembro do Ghost. O filme Ghost, sabe, dos anos 80? Pois é. Vocês lembram que tem uma cena dele no metrô com um cara que ele quer aprender, ele não consegue manipular o que é concreto, que está na Terra, material. E aí o cara ensina para ele, o espírito que vive ali no metrô, você vê, até esses espíritos que estão ali são capazes de ensinar alguma coisa para nós. Tudo é aprendizado. Ele ensina como ele faz para poder segurar e ter acesso às coisas que estão na matéria. Né? Aí ele ensina a chutar latinha, ensina a derrubar lata no lixo, né? Porque ele quer mostrar para a mulher dele que ele está lá. Então, a gente vai aprender a lidar com o nosso ser em espírito. Porque hoje, a gente já sabe, mas a gente não lembra. E quando a gente chega do outro lado, não deve estar muito carregado com as impressões da Terra, e realmente a gente não deve ser fácil você se readaptar a não ter um corpo de carne, a se adaptar a não comer. Imagina, gente, não comer. Não tem Coca Zero. Isso é um problema. Eu também sempre penso nisso. De verdade, eu sempre tenho minha Coca Zero. Porque a gente tem que se acostumar. Mas vai ter que se acostumar, porque não tem. Né? Então, gente, quando a gente fala de plano espiritual e se pergunta, só para fechar, para onde será que eu vou? O que vai ser de mim? Quando eu desencarnar, não vai ser nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é. Com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, aqueles favoritos. E a gente vai escolher, em tese, para onde nós vamos, de acordo com a forma como a gente vive a nossa vida.
Eu já sei para onde eu venho para cá. Eu também. Eu também. Eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui. Junto, eu e o João Piaçu. É. A gente já conhece todo mundo. É mais fácil. Tem trabalho. Eu também já pensei nisso, Eu Deus. só penso em trabalhar, né? Eu quero sobre a vocês. Olha aí. Gente, eu conto ou vocês contam pra ela? Vou tirar férias. Vai não. Enfim, então, gente, a gente precisa lembrar disso todos os dias. Que antes de a gente se preocupar do que vai ser de mim quando eu desencarnar, é fácil a gente ter uma ideia. É só pensar nisso. O que é que eu estou fazendo com a minha encarnação? E com aqueles que estão à minha volta? Tem um caso que marcou a minha vida, foi que o rapaz na enchente de Cuiabá, 2011. 2011. E ele estava na enchente, tinha acabado de desencarnar. Aí ele olhou na direção assim, viu uma luz, era a casa espírita. Ele falou quando ele chegou lá, a alegria dele, a emoção, ele viu todo mundo. Aquele foi porque ele não teve preço, ele fez todo mundo chorar de emoção. Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Porque a gente está sempre sendo auxiliado. O que a gente precisa é ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para perceber esses seres que chegam até nós para nos ajudar. Porque eles sempre estão perto de nós. A gente que não percebe, porque a gente não se permite perceber. Tá? Então, pessoal, esse é o recado da noite. Pensem, sempre reflitam sobre as suas ações, sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos aprendendo e ensinando, sobre como estamos nos relacionando com as pessoas, de que forma nós estamos sendo o BIP das pessoas, para assim a gente poder, de fato, pensar e plasmar uma ideia muito boa de um lugar para onde a gente vai e que a gente se encontre lá, né, para fazer palestra junto e estudo. É isso, gente. Boa noite. Obrigada. Acho que tá mais pra gente ouvir palestra.